verso 1 ao verso 6. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembre-se dos presos como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, pois Deus julgará os impuros e os adúlteros. Que a vida de vocês seja isenta de avareza, contente-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Sim, ó Deus, nós oramos a Ti mais uma vez. Precisamos, Senhor, da Tua misericórdia, da Tua graça, para meditarmos nesse texto e entendermos, ó Deus, a Tua vontade, as Tuas aplicações para as nossas vidas, para a nossa geração. Nos ajuda, ó Deus, a ouvir a Tua voz, sermos alimentados, edificados, e assim, ó Deus, sermos fortalecidos no Senhor. Isso nós Te oramos em nome de Cristo. Amém. Estamos, meus irmãos, na parte final do texto de Hebreus. Aquele tom muito denso do capítulo 8, 9 e 10. Voltou novamente no capítulo 12, né? Muita argumentação ao comparar a estrutura de culto do Antigo Testamento. Ele vai cada vez agora mais se encerrando, e um tom agora de aplicação das verdades bíblicas vai tomando o capítulo 13, essa primeira parte, verso 1 ao verso 6, com um tom mais de exortação. O verso 7 ao verso 17 vai tratar sobre o tópico da importância deles se submeterem aos líderes, mas vai tocar numa relação muito com a estrutura de culto do Antigo Testamento, com a estrutura sacerdotal, e vai voltar um pouco a essa estrutura um pouco mais densa do capítulo 12, capítulo 8 ao 10, né? Ainda que rapidamente, para novamente no final do capítulo, verso 18 ao verso 25, nós temos assim mais informações pessoais, um chamado, uma exortação final. Então, basicamente nós estamos caminhando para o final do texto, né? O texto que, no estilo do Novo Testamento, não é uma carta, não é uma epístola, mas ele é escrito como um modelo de uma pregação muito comum, a pregação judaica, do que nós temos escritos, né? Das pregações que circulavam no primeiro século, né? Os termos até da carta parecem muito com aquela pregação de Paulo em Atos 13, né? Ele vai dizer aqui no final do capítulo que ele escreveu uma palavra de exortação. Se você pegar lá Atos 13, quando Paulo entra na sinagoga, os líderes da sinagoga olham para Paulo e Barnabé e dizem assim: se vocês tiverem alguma palavra de exortação, vem aqui falar para nós. E ele diz aqui no final que isso é uma palavra de exortação. Então, os comentaristas têm dito que, de fato, esse o texto é como uma pregação comum do primeiro século, e se a gente pudesse classificar o estilo literário, seria exatamente esse, palavra de exortação, né? O texto. Ainda que é muito denso teologicamente, mas o propósito do texto é lidar com essa problemática, a problemática de como nós lidamos com o medo e com a admiração. Então é nesse ponto, desses dois tópicos, que eu penso que a gente precisa olhar o verso 1 ao verso 6. O verso que encabeça essa exortação, o amor fraternal, a gente precisa amar uns aos outros, amar os nossos irmãos, cuidar dos nossos irmãos. E o que pode, naquele contexto, atrapalhar os irmãos, os hebreus, né? Diante do contexto que eles estão vivendo, de judeus que, se um judeu professa a fé, ele é repudiado pelos seus tios, seu pai, seu avô. Ele tem um problema no meio da comunidade.
ele é perseguido, né? São tomados os seus bens, como ele disse no capítulo 10. Se ele decide, de fato, amar os seus irmãos, ele vai se expor a problemas com a sua própria segurança. E algumas pessoas professavam a fé e eles iam para um outro extremo, que é fazer uma relação tão pacífica com o mundo, né? Criando laços com o mundo e indo numa direção de uma corrupção. Então, se você atentar ao verso 2, o verso 3, vai falar sobre dois aspectos que exatamente esses aspectos que eram os mais perigosos para uma igreja no primeiro século. Os missionários, eles iam viajando de cidade em cidade, aldeia em aldeia. Não tinha uma estrutura de pousada como nós temos hoje, né, de hotéis onde você poderia se hospedar. Então, era muito comum no primeiro século, inclusive o Senhor Jesus ele disse isso, que era para a igreja hospedar os irmãos, porque era assim que funcionava. Quando alguém iria para uma outra cidade, e às vezes era 3 ou 4 dias de viagem, ele parava no meio do caminho em cidades e ele procurava, existe algum cristão aqui? E quando alguém era cristão, ele hospedava essa pessoa, porque o judeu não iria hospedar, né? Um judeu que professou a fé, ele considerava esse judeu cristão como um traidor. Então essa pessoa hospedava ele, dava comida, né? Dava alimento, e no outro dia ele seguia viagem. Porque aquela pessoa, ela professa a fé que eu professo. Só que isso traria algumas implicações para a vida dessa pessoa. Quando essa pessoa ela hospeda um cristão, ela diz para a própria comunidade, né? Veja, eles viviam em estruturas de aldeias, né? Onde tudo que passa na casa do as pessoas veem. Então ele iria se expor publicamente e dizer, eu recebo ele porque eu professo a fé que ele professa. E ele começava a ter problemas do comércio, problemas na vida em sociedade. Assim também, a prisão do Império Romano, quando alguém era preso, né? A gente é acostumado no nosso cenário aqui, o preso ele vive num lugar onde tem alimento, tem tudo lá para ele. A prisão do Império Romano não era assim. Eles tinham, quando alguém era preso porque estava pregando o evangelho, o judeu foi lá, fez uma denúncia, ele foi preso, ele ficava preso no cárcere, mas a prisão não dava nada para ele. Então os parentes precisavam ir, né, diariamente lá levar comida, levar uma capa, se tivesse na época do frio, para proteger ele. Então eles tinham essa liberdade de receber visitas, e eles tinham que receber visitas porque o Império Romano não fazia uma estrutura de sustentar os presos. Só que se você vai visitar alguém que está preso porque ele defende a fé, você está mostrando para toda a comunidade que você tem a mesma fé que aquele cidadão. E por isso muitas pessoas, eles começaram a não querer se expor, né? Fulano foi preso porque estava pregando, é melhor eu nem visitar ele, porque senão eu posso ser preso também, né? Então, esses dois tópicos, esses dois versículos, era exatamente o contexto de medo que havia no primeiro século. Você hospedar um pregador, e se você não hospedar, acaba-se com a estrutura de missões do primeiro século, porque não existe como as pessoas viajarem pregar o evangelho se não tiver alguém que possa hospedar. E também imagine a vida de alguém que pregou o evangelho, ele foi preso, e agora ninguém da igreja quer ir lá levar comida, ninguém quer visitar, né, quer apoiar. Essa pessoa ela vai morrer. Então, o amor fraternal que o autor está chamando aqui, em primeiro lugar, se cumpre nesse aspecto de a gente superar o medo da perseguição do primeiro século que os judeus colocavam, né, e impunham sobre a vida dos seus irmãos, a vida dos seus parentes. E essa verdade, ela é citada também em terceira carta de João. Se você ler a terceira carta de João, você vai ver uma exortação contra um cidadão que ele não queria receber um irmão, né? Porque as pessoas viajavam e João recebeu a notícia de que havia uma pessoa lá que não queria receber aquele que estava viajando para aquela cidade. E isso significava que aquela pessoa não ia ter onde ficar. A motivação ali era diferente, havia um ciúme, né? Aquela pessoa queria ser meio que o dono da igreja. Mas a necessidade, meus irmãos, do primeiro século é que as pessoas precisavam ter essa hospitalidade. Ainda que nós podemos ser hospitaleiros,
e receber as pessoas, receber os irmãos. Nós somos chamados a isso, né? Amar os nossos irmãos, apoiar. Mas o ponto da hospitalidade aqui tratada é a hospitalidade, eu preciso fazer, dar ao meu irmão, amar o meu irmão, ainda que eu esteja exposto ao perigo, ainda que eu esteja exposto à dificuldade. Ele está caminhando para a conclusão do texto e ele está no mesmo tom, né? No mesmo tom de exortação à perseverança, porque por causa do medo, por causa da incredulidade, muitos estão saindo da igreja, voltando para o judaísmo, por causa da dificuldade que eles estão tendo em professar a fé. E aí ele cita uma cena, meus irmãos, que é uma cena que nós conhecemos de Gênesis capítulo 18, que ele diz, olha, não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns praticando sem o saber acolheram anjos, né? Naquela cena era muito mais fácil para Ló ele não se envolver em problemas. Ele sabia que a sua casa teria problemas se ele hospedasse aqueles 2 homens, mas ele sabia que aqueles homens vinham de Deus, e aí ele se envolve com aquele problema, porque é a fé deles, ele não vai negar a fé. O ponto é que não é que eles são anjos, mas ele está ali para acolher, né? Acolher aqueles 2 que vão entrar na sua casa, mesmo sem saber que são anjos. Mas o texto nos remete a essa cena de que muitas vezes quando nós nos abraçamos a fé, decidimos amar os nossos irmãos, podemos nos expor, especialmente no primeiro século, a perigos, a ter problemas. Mas nós somos chamados a exercer o amor fraternal. Exercer o amor fraternal ao lembrar-se dos presos. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo diz assim, olha, todos me abandonaram, exceto, aí diz o nome de um cidadão. Era isso que acontecia, né? Paulo, que era uma pessoa conhecida, tinha muitos discípulos, muitas pessoas que se aproximavam dele, mas era algo muito difícil. Você precisava querer servir a Deus, querer amar a Deus. Para você visitar Paulo significa eu professo a mesma fé que Paulo. Você estaria exposto, poderia ser decapitado, como Paulo foi decapitado. Você estaria exposto a perigos. E ele manda uma carta dizendo, olha, traz o pergaminho, traz a capa. Ele estava com frio, ele queria estudar. Ele recebia apoio das igrejas, e a igreja, ela pode muitas vezes se expor, viver uma vida não querendo se expor aos perigos, mas ela de fato não exercer aquilo que é o amor, né? O amor fraternal. Meus irmãos, nós somos chamados à prudência, a viver, né, não insensatamente, não fazendo guerra contra governos, contra pessoas, não agindo imprudentemente. Mas há momentos na vida em que nós nos protegermos dos perigos significa nós abandonarmos aquelas pessoas que estariam presas ali. O que fazer nesse contexto do primeiro século? Não tinha outra possibilidade, nós tínhamos que amar os nossos irmãos, visitar eles nas cadeias, tínhamos que hospedar eles, e estaríamos mais vulneráveis assim, certamente, estaríamos mais expostos aos perigos, poderíamos até ser presos, como alguns foram presos. Mas por isso que no final do versículo 5 e versículo 6, ele vai fazer 2 citações bíblicas, que é quando isso deve acalmar o nosso coração. Mas um outro caminho que poderíamos nos desviar diante da situação do primeiro século é nós começarmos a imitar o comportamento do pagão, do mundo do primeiro século. A igreja que é chamada para ser santa, a igreja que é chamada para viver uma vida com gratidão diante de Deus, agora se envolver em 2 problemas que seria uma tragédia para a vida da igreja. A imoralidade sexual, no versículo 4, e o amor ao dinheiro, versículo 5. Né? O mundo me afeta porque agora, pelo medo do mundo, eu deixo de amar os meus irmãos. Agora o mundo me afeta porque o convite do mundo me afasta de amar o meu irmão. Tudo isso são aplicações do amor fraternal. O versículo 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio,
bem como o leito conjugal sem mácula. Nós somos chamados a amar os nossos irmãos e amar as nossas esposas amarem os seus maridos. Não vivemos em um mundo que é um mundo em que é tão natural as pessoas abandonarem as esposas, abandonarem os maridos, as pessoas viverem uma prática tão comum, né? O mundo de hoje, os padrões são totalmente distorcidos. E nós somos chamados a amar uns aos outros, a amar as nossas esposas, a amar os nossos maridos, a preservar, né, o nosso relacionamento matrimonial, onde o mundo ele não é o que o mundo fala sobre amor, o que o mundo fala sobre fidelidade, o que o mundo fala sobre integridade, não nos é de fato um padrão para nós. E o argumento do versículo 4 é porque Deus julgará os impuros e os adúlteros, né? Nós sabemos que ao sermos salvos pelo Senhor, pela sua graça, nós não temos um perigo de sermos rejeitados como filhos. Mas isso não nos faz nos preocuparmos diante de desobedecermos a Deus, né? Aquilo que meditamos hoje pela manhã, ainda que nós sabemos da graça, da bondade de Deus, nós também nos preocupamos com o fato de que o nosso Pai, Ele condena, Ele julga, existe o que é certo e errado, e Ele julga a iniquidade, a impiedade, a impureza, o adultério, a traição. Ele condena isso e Ele rejeita isso, e ao saber disso nós devemos nos preocupar, nós devemos buscar diante de Deus, andar de modo digno da vocação em que fomos chamados. O mundo, meus irmãos, ele nos ofende quando nós queremos defender a fé. E o mundo nos convida a um novo padrão, um padrão que eles chamam de pureza, de amor, e nós devemos nos afastar disso. Seja na imoralidade sexual, seja em como o mundo trata o dinheiro. Por isso o versículo 5 diz que a vida de vocês seja isenta de avareza, isenta desse amor desenfreado pelas riquezas, por aquilo que é material. E como é que nós devemos viver essa vida, né? Que é a característica do homem sem Deus. Ele só pensa no dinheiro, ele só pensa nos recursos materiais. Deve haver em nós um contentamento. A Bíblia diz: contente-se com as coisas que vocês têm. Diferente daquilo que é o caminho do mundo, nós precisamos caminhar. O dinheiro tem o seu valor, tem a sua importância, nós devemos trabalhar, crescer profissionalmente. O dinheiro, ele é bênção nas nossas vidas, mas o problema é a idolatria ao dinheiro. O problema é quando nós vivemos como um mundano vive, que a vida como um fim em si mesmo, né? Tudo é dinheiro. E aí não importam os meios, o que importa é eu conseguir lucrar mais, eu vou destruir pessoas, eu vou maltratar pessoas, eu vou enganar pessoas, porque esse é o comportamento do mundano. Provérbios capítulo 1 diz que o pai fala para o filho: filho, se os pecadores quiserem te induzir, não te deixes consentir com eles. Eles vão te chamar para você roubar, para você ter um lucro fácil, como se isso fosse uma vida fácil, uma vida boa. Não consinta com eles, não vá pelo caminho deles, o caminho da maldade, o caminho da avareza, porque essas pessoas certamente serão punidas. É exatamente esse é o caminho do mundo, o caminho do mundo que quer nos prejudicar, nos fazendo medo se nós professarmos a nossa fé, e ele quer nos convidar para nós de fato nos abraçarmos aos conceitos da vida dele, né? A Bíblia diz que Balaão, ele orou, né? Em Números capítulo 22 ao 24 temos a história de Balaão, quando ele orava para Deus amaldiçoar Israel. E ele orou e Deus não amaldiçoava Israel, e ele fez tantas estratégias, ele ofereceu sacrifício e ele não conseguiu amaldiçoar Israel. Deus não amaldiçoava Israel. E aí Balaão, ele entendeu. No capítulo 25 de Números começa a ter uma nova estratégia, quando Balaão ele entende o que é que ele precisava fazer para ele prejudicar o povo de Israel. Ele entendeu que se ele colocasse as mulheres dançando perto do povo, para que o povo começasse a ter relações com aquelas mulheres,
eles iriam cometer, né, imoralidade e Deus ficaria irado com o povo e Deus iria fazer, o próprio Deus iria se voltar contra o povo. Números 25, nós temos aquela cena, né, quando os israelitas começam a se deitar com as mulheres e há uma praga no meio do arraial, porque o próprio Deus se volta contra o povo do Senhor. Então o mundo ele nos destrói se nós seguimos os mesmos princípios, porque ele vai nos colocar em desarmonia com o nosso Deus. Mas qual é o fundamento da palavra de Deus que o texto diz aqui para nós observarmos? O final do versículo 5 diz: porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Aqui, meus irmãos, está a causa. Por que uma pessoa que não descansa no Senhor, ele vive tão preocupado com a questão material, ele não consegue descansar e ter paz. E a avareza no seu coração faz com que ele maltrate pessoas, ele engane, ele roube, porque ele quer sempre ter mais dinheiro, é porque ele não consegue descansar na verdade que, ainda que nós trabalhemos, que nós nos esforcemos, nós dependemos de Deus. E o ser humano, meus irmãos, muitas vezes ele quer chegar numa posição em que ele tem uma quantidade financeira tal, em que ele não dependa mais de nada nem de ninguém, né? Esse sentimento, esse anseio do ser humano, né, seja ele tirar ganhar um prêmio na loteria, seja ele ganhar uma quantidade de valor absurda, ele chegar num tempo em que ele precisa de nada nem de ninguém, o que ele quer é exatamente fugir dessa verdade, porque é a única verdade que vai acalmar o nosso coração para nós nos esforçarmos, mas não sermos pessoas que vivem em função do dinheiro, é sabermos dessa verdade. O Senhor nosso Deus nunca nos deixará, nunca nos abandonará. Aí eu acalmo o meu coração, porque todos os dias eu vou precisar orar a Deus e dizer assim: Senhor, o pão de cada dia nos dai hoje. Eu necessito. O Senhor Deus, Ele não nos ensinou a orar: Senhor, me dá um pão suficiente para eu passar um ano e não precisar mais orar a Ti. O Senhor nos manda todos os dias fazer esse movimento. Os israelitas, a Bíblia diz que quando eles saíram do Egito, Deus mandava pão todos os dias. E eles deveriam colher apenas aquilo que era suficiente para eles e a sua família comerem. Aí a Bíblia diz que no início algumas pessoas começaram a colher mais para guardar. Vai que amanhã Deus não manda, né? E aquele pão ali, ele deu bicho, porque não era do agrado de Deus. Deus queria que eles dependessem. Deus queria que eles tivessem fé. A avareza, ela tem uma base que é a incredulidade. Eu quero lutar, correr atrás do dinheiro, porque eu não consigo lidar com essa informação, eu não consigo descansar a minha ansiedade, eu não consigo ficar tranquilo diante da verdade que eu dependo de Deus e Ele não vai me abandonar. Né? Eu dependo de Deus todos os dias e Ele não vai me abandonar. E a verdade que vai acalmar o meu coração não é eu ter uma fortuna para não precisar mais de dinheiro. A verdade que vai acalmar meu coração é a verdade que diz: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Deuteronômio capítulo 31. Um povo no meio do deserto, caminhando para entrar na terra de Canaã, eles estão sendo exortados a confiar. Deus vai cuidar dos nossos dias. Nós precisamos não amar o dinheiro, mas viver corretamente. Não podemos também, e aí veja o versículo 6, ele dialoga com o início do bloco, né, como os judeus, o escrito aqui é um escrito no estilo judaico, né, o texto de Hebreus. Ele primeiro, o verso 5, ele dialoga com aquilo que foi dito do verso 4 e o verso 5, parte A, e agora o verso 6 dialoga com aquilo que foi dito do verso 2 e o verso 3, sobre aquilo que é o medo. Assim afirmemos confiadamente, ele agora cita o Salmo 118, o Senhor é meu auxílio, não temerei, o que é que alguém pode me fazer? Que me poderá fazer o homem? Então, se o Senhor é o meu auxílio, eu vou visitar os presos, eu vou fazer hospitalidade, eu vou viver entendendo que o homem, ele pode tirar a minha vida, mas somente se for da permissão de Deus.
Porque o homem ímpio, com toda a sua força, com toda a sua maldade, ele não pode mover um passo se assim Deus não permitir. Então, eu vivo a fé sem ter a incredulidade do pagão para ser avarento e sem ter o pânico. E como se o mundo estivesse desgovernado, se Deus não estivesse vivendo no mundo, eu passo a confiar em Deus. Agora, quem são, meus irmãos, essas pessoas que estão especialmente causando pânico, medo na igreja do Senhor? São os judeus. O livro de Atos nos mostra que os judeus foram os maiores perseguidores da igreja. Eram os judeus que iam ao Império Romano dizer, olha, eles estão pregando contra César, eles estão pregando coisa errada. Foram os judeus que foram a Pilatos para matar a Cristo. Os judeus que vão perseguindo Paulo, que vão de cidade em cidade atrás de Paulo. E agora no verso 7 em diante ele começa a chamar, é interessante que hoje nós lemos da Catecismo Maior sobre o 5º mandamento. E hoje, e esse ensino trata exatamente sobre isso, sobre um chamado à obediência aos líderes. Numa hermenêutica reformada, meus irmãos, nós entendemos que os 10 mandamentos eles contêm a base das ordenanças morais em toda a Bíblia. E se você pegar, por exemplo, a relação entre Elias e Eliseu, você vai ver que Eliseu chamava Elias de pai. Então, os reformadores, na confissão de fé, quando eles vão dizer o que significa, qual é a abrangência do termo pais e mães, não é simplesmente a relação de pais e filhos, mas a relação de líderes e liderados. Também a relação pais e filhos, mas o 5º mandamento, ele trata sobre a relação de líderes e liderados. Essa é a aplicação, o sentido do 5º mandamento. Então, o versículo 7 diz, lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter um coração confirmado com a graça e não com alimentos que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Ele está conclamando a igreja a olhar aos líderes cristãos e não voltar-se para os líderes judaicos. Aí vai ficar mais claro ao longo dos versículos que nós vamos ler, porque naquele período de perseguição, de dificuldade, alguns irmãos estão saindo da igreja, indo para o judaísmo. Alguns líderes não estão mais com eles ali. Paulo sofria muito isso, ele passava um tempo pregando na igreja e ele ia para outra cidade. Chegava um novo líder, Corinto tem essa dificuldade, né? Chegava um judaizante lá, um judeu que dizia que professava fé, mas ele começava a distorcer aquilo que Paulo pregou, fazendo com que a igreja voltasse com alguns temas judaicos. Ele vai tratar isso em Gálatas, ele vai tratar isso em Colossenses. Essa é a problemática que a igreja vai enfrentar no primeiro século. E mesmo que eles não tivessem mais com a presença dos líderes ali, eles deveriam se lembrar daqueles ensinos. Eles deveriam se lembrar do ensino e da vida que eles tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Sempre a marca da heresia, meus irmãos, você vai ver em qualquer movimento na história, sempre alguém que teve uma revelação especial, uma ideia nova. Essa é a marca da heresia. E a marca da boa doutrina é a doutrina que ela é antiga. É a doutrina que ela não é... hoje a igreja, vocês têm que fazer isso, isso e isso. Um novo ensino, essa é a marca da heresia. Mas a igreja, ela é marcada pelo bom ensino, o mesmo ensino. E por isso ele cita isso, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar por novas doutrinas. Não se deixem levar por coisas estranhas. E aí, veja o que é que ele chama de estranho. Ele vai chamar de estranho exatamente o judaísmo. Porque o judaísmo é que dizia, não pode comer isso, não pode comer aquilo. É tudo relacionado com comidas.
Os debates que Cristo teve no seu ministério, os debates que Paulo teve, ele vai começar a citar e diz, olha, porque o que vale é ter o coração confirmado com a graça e não com alimentos, e que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Então, o judaísmo, ele quer, no primeiro século, dizer que a pureza está em ter que lavar as mãos, em ter que não comer tal tipo de comida, comer tal comida. E ele começa agora, ele já entrou em conflito muito no capítulo 8 ao capítulo 10, mas agora ele vai finalizando nessa confrontação dizendo, olha, os líderes que vocês precisam ouvir é aqueles que pregaram a palavra de Cristo. Esses que estão valorizando alimentos, fazendo regras com alimentos. É a realidade do judaísmo. Eles estão tendo um foco equivocado, porque o que vale é ter o coração confirmado. Aí perceba que ele vai, assim, fazer um contraste, para quem conhece a estrutura do Antigo Testamento, muito forte, né? Porque ele vai dizer aqui, o verso 10 ao verso 13. Temos um altar, do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer, pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, tem um corpo queimado fora do acampamento. Por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. Algumas traduções colocam vitupério, né, no versículo 13. Saiamos a ele, vitupério é desonra. Os leitores, meus irmãos, desse texto, eles conheciam muito bem, eles viam lá no primeiro século, né, eles iam para o tabernáculo, para o templo, e eles viam o ritual. E o lugar mais sagrado no Antigo Testamento, na estrutura do templo, era entrar no Santo dos Santos. E o lugar mais repudiado era fora do arraial. Você tem o templo no centro da cidade, ao redor do templo tem as casas, né, as moradas, e tem uma região fora da cidade, onde se coloca as fezes, se coloca o lixo, se coloca as coisas desvalorizadas. O leproso, ele tem que ficar fora da cidade. As coisas impuras têm que ficar fora do arraial. Quando você tem a estrutura do sacrifício no Antigo Testamento, o animal é morto. E dentro da estrutura lá do tabernáculo, tem em Levítico explicando, né, que quando cortava-se o animal, algumas partes do corpo, o intestino com as fezes, e alguns elementos ali, eles eram separados aqui. O animal era queimado e o sangue entrava para o Santo dos Santos como assim, aquilo mais precioso. Mas essa parte aqui, a pessoa ela tinha que ir lá fora do arraial jogar o excremento, jogar tudo aquilo que era rejeitado na adoração, era aquilo que era desonroso, né? Aí veja o que ele quer dizer, ele quer inculcar na mente dos irmãos dizendo o seguinte, olha, nós somos uma igreja que adora o Senhor, e nós estamos numa direção totalmente contrária do judaísmo, esses que estão negando a Cristo, que estão fazendo as cerimônias do Antigo Testamento. Mas como ele quer deixar essa mensagem tão clara na mente dos seus leitores, que nós somos diferentes do judaísmo, ele diz, olha, nós temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm direito de comer. Um sacerdote do Antigo Testamento não pode sentar conosco na Santa Ceia e comer. Eles não podem. Eles não têm comunhão conosco. Então para de ter essa apreciação para o judaísmo achar, porque eles não têm o direito de sentar na mesa e comer. Ele usa a palavra altar, no Novo Testamento nós não temos altares, mas ele está falando da estrutura de culto. É como se nós tivéssemos um altar e o sacerdote não pode, aquele homem mais sagrado no judaísmo, ele não pode sentar conosco e comer na Santa Ceia. Por que ele não pode? Pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, têm um corpo queimado fora do acampamento. Então, o que é mais precioso vai para o Santo dos Santos, e o que é menos precioso vai para fora. O sangue, se o sangue é o mais precioso, o corpo lá fora é o menos precioso. Essas coisas, elas não se misturam. Se você quer, na antiga aliança, se aproximar do mais sagrado,
você tem que se afastar do mais impuro. Aquela pessoa que toca no corpo do animal morto, que toca em impureza, ele tem que se lavar, ele tem que fazer vários rituais para poder voltar para dentro. Se você vai naquela direção, você está longe dessa. Se você vai dessa, você está longe daquela. Não há como juntar. Aí ele diz, como sacrifício pelo pecado tem um corpo queimado fora do acampamento. Por isso, também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. O desafio desse texto é entender, percebam, a quem ele está dizendo que Jesus está correlacionando? Ao sangue dentro do Santo dos Santos, ao corpo fora da cidade. Ele está correlacionando Cristo àquele corpo desprezível fora da cidade. Você sabe por que Cristo foi crucificado? Por que ele foi crucificado fora da cidade? Porque o judeu, ele pegava todos aqueles crimes hediondos, aquelas pessoas que cometiam coisas mais ofensivas, como o leproso, e eles colocavam fora da cidade, é aquele ser desprezível. E agora o autor está dizendo, olha, assim como as fezes, aquele corpo desprezível é colocado fora da cidade, Cristo foi desprezado pelos judeus. Ele foi desonrado, ele foi tratado como um excremento, como algo desprezível. Mas nós não vamos para aquilo que o judeu considera como precioso, nós vamos à sua desonra, nós vamos a Cristo. Por isso o versículo 13 diz, saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. Eu não quero que vocês façam pazes, que vocês tenham um relacionamento com a doutrina judaica. Eu quero que vocês se afastem dessa doutrina. Eu quero que vocês lembrem-se do guia de vocês, do ensino bíblico, e que eles repudiam Jesus, eles desonram Jesus. Jesus é considerado como aquele fora do acampamento, aquele ser desprezível. Saiamos a ele fora do arraial. Nós queremos, para nós sermos agradáveis a Deus, nós temos que termos intimidade com Cristo. Nós saímos, esse movimento de sair dos rituais cerimoniais, nós viramos as costas para isso e vamos a Ele, que é a essência daquilo que é glorioso. Nós abraçamos a Cristo, saímos da aproximação. Aí perceba qual a implicação de eu entender essa verdade. Versículo 14. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, ele começa a dar uma perspectiva de significado da essência da adoração, tirando a forma do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, você ia para o templo, levava o seu animal, matava o animal e oferecia sacrifício de sangue. Agora, eu viro as costas para essa estrutura representativa e agora eu vou oferecer sacrifícios de louvor, fruto de lábios que confessam o seu nome. Jesus Cristo foi morto fora do acampamento, então quer dizer que agora Jerusalém é a cidade mais importante do mundo e eu vou adorar a Deus naquela cidade. Ele diz, olha, nós estamos buscando uma cidade que não é permanente. Aquilo ali era o símbolo. Ele já esclarece que o ponto não é na cidade específica de Jerusalém, mas é na pessoa de Cristo. Não é eu levar um animal, mas é eu adorar a Deus, oferecendo o movimento que no Antigo Testamento a pessoa fazia matando animal. Agora nós fazemos oferecendo cânticos. Nós não derramamos mais sangue. Então, o autor dos Hebreus está dizendo, olha, aqui era o símbolo. Agora nós estamos num estágio mais avançado da revelação e agora nós vamos para a essência. A essência, no Antigo Testamento, você entregava um animal. Agora eu entrego louvores, eu canto ao Senhor, sacrifício de louvor. O meu coração quebrantado diante de Deus, eu vou cantar diante dele, fruto de lábios que confessam o seu nome. Eu vou nesse movimento da adoração, me afastando do simbolismo judaico, me afastando da adoração judaica, me afastando do sacerdote judaico, e até aquilo que o judaísmo considera como desprezível, né? Nós agora consideramos como algo valioso. Por que a guerra por aquele pedaço de terra em Israel? Não digo não esses outros acontecimentos, mas porque Israel
não entra em paz com os palestinos ali. Porque no lugar onde foi o templo de Davi, existe uma mesquita. Israel acha que os judeus hoje, eles acham que a coisa mais importante para a vida deles é construir um templo naquele lugar e voltar a oferecer sacrifícios. E eles são ricos, eles têm bens, e os palestinos ali daquela região também têm bens. E a guerra é para tomar, né? Eles têm uma parte da cidade, voltaram em 1948, ampliaram as fronteiras em 1967, mas eles estão caminhando por um princípio que Jesus falou em João capítulo 4. Vem chegando a hora em que o que importa é os adoradores que adoram em espírito e em verdade, não em qualquer lugar, não em um lugar específico, não no debate entre judeus e samaritanos. Então, o autor dos Hebreus está nos levando, meus irmãos, ao longo de todo esse texto, e nessa conclusão, a entendermos que nós precisamos entender aquilo que é a essência da adoração. Não é mais no simbolismo judaico, mas é entregar a Deus sacrifício de louvor. Versículo 16, não se esqueçam da prática do bem, da mútua cooperação, pois tais sacrifícios Deus se agrada. Fazer o bem. Nós estamos na nova aliança, não temos mais a estrutura de sacrifícios, não temos mais o derramamento de sangue, não existem mais sacerdotes, não existem mais o sumo sacerdote que faz a mediação entre Deus e o povo. Mas como que a igreja deve se comportar? O que é sempre o problema, né, de nós não entendermos o que é cerimonial e o que é moral, e a gente, ao invés de separar somente aquilo que não tem mais uso, a gente separar tudo, pegar tudo e desconsiderar, né? Será que por não termos sacerdotes, não termos mais sumo sacerdote, hoje nós não devemos submissão aos nossos líderes? Então, a temática daqui, que é uma temática do primeiro século, dizendo, olha, vocês não vão atrás do judaísmo, não vão atrás dos sacerdotes, mas há um princípio moral, que é o princípio do 5º mandamento. Versículo 17, obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles. Eles não são sacerdotes, eles não são mediadores entre vocês e Deus, vocês têm livre acesso a Deus. Mas a função pastoral, a função pastoral do pastor e do presbítero, é uma função em que eles se colocam como líderes para orientar, aconselhar, governar a igreja. E o texto diz, pois eles zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Essa estrutura, meus irmãos, ela não é uma estrutura cerimonial, é uma estrutura que permanece. Né? Algumas pessoas, especialmente os desigrejados, dizem, na nova aliança nós não temos mais isso, não temos pastores, não temos presbíteros, as pessoas, cada um adora a Deus da forma que quer. E é contra isso que o autor dos Hebreus está ensinando, olha, isso, sacrifício não existe mais, mas a estrutura de adoração, de liderança, de submissão aos líderes continua existindo. Deus estabeleceu a sua igreja. Tudo que nós temos na igreja, no Novo Testamento, diáconos, presbíteros, assembleia, santa ceia, batismo, estrutura de culto, isso não são elementos inventados pela igreja. Quem estabelece isso é o Senhor na sua palavra. Então nós hoje temos que obedecer os nossos líderes, respeitar os nossos líderes, assim como a criança precisa obedecer aos seus pais. Não é porque a criança é salva, professa a fé, essa relação agora ela deve ser descartada. A relação pai e filho, a relação de respeito de um aluno para com o professor na escola, da ovelha para com o pastor, para com o presbítero. Essas relações, elas são relações estabelecidas por Deus, em que no Evangelho, na Nova Aliança, isso não veio para ser modificado, esse princípio. E aí o final do versículo 17 é de fato o que acontece quando essa relação ela não é propriamente aplicada, né? Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo.
Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Você pode aplicar isso, ele estava falando sobre a relação pastor-ovelha, mas você aplica a relação pai e filho, a relação professor de uma escola com aluno, qualquer relação de liderança, você pode aplicar esse conceito, né? O filho, ele deve obedecer aos seus pais, porque senão a vida do pai, o desgaste que o pai vai ter, ele vai conduzir a vida desse filho, ele não vai abandonar esse filho, mas ele vai viver gemendo, ele vai viver em angústia. Como ele vai sofrer, como ele vai padecer por causa das rebeliões, das rebeldias. Assim é a vida, meus irmãos, na vida da igreja. Como é a vida da igreja quando os liderados eles não querem obedecer, eles retrucam, eles difamam, eles dão como que coices, né? Há uma expressão muito comum no livro de Êxodo que percorre o Antigo Testamento, quando muitas vezes o povo não queria obedecer a Deus, o Senhor dizia: vocês têm um pescoço duro, dura cerviz. É uma expressão muito comum nas pessoas que cuidavam de gado, né? Quando o animal estava se afastando, ele pegava o cajado e puxava pelo pescoço. E tinha aquele animal meio rebelde, que ele tinha pescoço duro, ele puxava e ele não vinha de jeito nenhum, ele queria sempre se apartar. Assim é um filho, uma ovelha que ele não quer ser submissa, quer se rebelar, quer sempre se apartar. Então, o chamado aqui, meus irmãos, não se apartem para o judaísmo. Não tenham medo do mundo, não amem o mundo, não admirem, queiram ter relações com o judaísmo, mas percebam que o cristianismo, nós temos uma mesa onde os que ministram o tabernáculo não podem comer. Algumas pessoas, hoje em dia é muito comum, né, um apreço muito grande ao judaísmo. As pessoas falam, por causa da teologia dispensacionalista, né, e por causa de alguns conceitos equivocados, mas o fato é que o judeu, meus irmãos, é aquele que não professa a fé, que não conhece o Senhor, está perdido. E ele não pode comer na mesa, no altar que nós ministramos. Ele não tem comunhão, ele anda numa direção contrária. Enquanto ele não se arrepender e crer em Cristo, ele está perdido. Nós não podemos fazer um movimento de agora apreciar o judaísmo, vamos agora, como algumas igrejas fazem, né, colocar a mesa, um candelabro, colocar aqueles elementos judaicos. Essa problemática havia no primeiro século e o autor dos Hebreus está dizendo, não é isso, fujam disso. Nós vamos para Cristo, que foi desonrado fora do acampamento, saiamos a Ele, a sua desonra. Eles consideraram Cristo como, Ele foi crucificado fora do arraial, no lugar onde ficavam as fezes, o resto dos animais, o lixo. Mas ainda que Ele é desprezado, nós vamos a Ele, porque é nele que reside toda a glória. É Ele onde nós vamos ser enriquecidos. É Ele onde nós estamos no melhor, onde nós entendemos que qual é o melhor culto que nós podemos ter. Chegar diante de Deus numa simplicidade e oferecer sacrifícios de louvor, de lábios que confessam o seu nome. O que é uma igreja saudável? Uma igreja onde nós tememos a palavra, onde nós temos líderes que ensinam a palavra, que pastoreiam as suas ovelhas, ovelhas que se submetem à sua palavra. A igreja em harmonia, nós caminhamos para glorificar o nome do Senhor. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe. Vamos orar.